hoje você vai aprender. Hoje nós iremos debater sobre a Bíblia. Iremos fazer uma reflexão. E eu prometo que nesse vídeo, no final desse vídeo, você vai sair daqui engrandecido. Vai aprender sobre o Espírito Santo, vai aprender sobre Jesus Cristo e quem sabe, numa fagulha de esperança, você irá abandonar a doutrina dos homens. Porque aos homens todo o meu repúdio. Jesus Cristo não fundou o cristianismo, isso é coisa de Nero, isso é coisa de imperador de Roma antiga, Concílio de Nicéia, Assembleia de Prelados. Jesus Cristo não fundou o protestantismo, não fundou a reforma protestante, isso é coisa dos homens. Jesus não fundou templos de pedra, não fundou teologia da prosperidade, toda essa loucura que você vê, porque no Brasil você tem, no Brasil, uma farmácia em cada esquina, um boteco em cada esquina e uma igreja evangélica, presbiteriana, seja lá o que for, cavalinho do fogo ardente, em cada esquina. Então, você vê a miséria do povo se unindo sobre tudo isso aí. Igreja, boteco e farmácia. Sempre é assim. Onde tiver muita igreja, o povo é um povo totalmente bitolado. Onde tiver muita farmácia, é um povo doente. Onde tiver muita boteco, é um povo alcoólatra. Assim sempre foi, assim sempre será. Então, se Jesus Cristo tivesse hoje voltado à Terra em forma humana para ensinar o caminho, ele seria expulso desses templos. Já de cara seria expulso desses templos. Porque isso aqui é um verdadeiro show de horrores. Não tem nada a ver com Jesus. São pessoas que não entram no céu, elas são de baixo, não são de cima, são vasos da desonra, não entram no céu e não deixam os próximos, as pessoas, entrarem. E aí as pessoas elas se iludem, né? Vamos acompanhar essa pregação aqui para você poder entender. Primeira infração que o cara fez aqui. Se você não lê a Bíblia, olha só, esse aqui é o meu livro de cabeceira, ok? Ela fica no meu ambiente de trabalho. Se você não ler a Bíblia, entenda uma coisa. O que é falar em línguas? Existe a língua dos anjos? Sai. Existe essa língua? Bom, se você nunca estudou sobre esse assunto, o culpado de tudo é você, porque você tem a Bíblia nas mãos. O seu papel deveria ser entrar no Google, entrar em algum buscador, perguntar sobre falar em línguas, pegar versículos na Bíblia que fala sobre falar em línguas, estudar, fazer uma maiêutica, um questionamento e tentar entender de onde vem o falar em línguas. Né? E aí quando você pega, após a ressurreição de Jesus, os apóstolos eles estavam conversando entre si, decidindo quem seria o novo apóstolo, já que Judas Iscariotes, né, ele tinha se prelepado aí. Né? Uns dizem que tinha tirado a própria vida, outros dizem que ele comprou um terreno, teve um tropeço, e aí ele foi dessa para pior. E basicamente estavam decidindo, né? E aí, basicamente, o Espírito Santo, que Espírito Santo, a tradução correta é Espírito da Verdade, né? A verdade desceu sobre todos eles. E aí sim, né, passou-se pela língua dos apóstolos. Aí o que aconteceu? Todo mundo na cidade viu aquela luz esplandecente e decidiu ver para onde aquela luz tinha ido. E chegaram nos apóstolos. Aí o que aconteceu com os apóstolos? Eles começaram a conversar com as pessoas que chegaram no local. E aí tinha turco, tinha judeu que falava aramaico, judeu que falava somente hebraico, tinha romano que falava italiano, romano que falava latim, tinha outras culturas ali arábicas. Então tinha pelo menos 12 idiomas diferentes somente naquela região. E quando os apóstolos falaram, as pessoas pensavam que eles estavam bêbados. Por quê? Olha só, isso está dentro da Bíblia. Porque cada pessoa
Quando o apóstolo falava, ele escutava a pregação no seu idioma. Então, quem era turco, escutava a pregação em turco. Quem era lá do judeu, lá que falava somente aramaico, escutava a pregação em aramaico. Quem era lá longe do Oriente Médio, que falava alguma língua de designação islâmica, só ouvia naquela língua. Então, todo mundo começou a ouvir a mesma pregação, porém no seu idioma. E aí eles começaram a pensar, estamos bêbados. E aí veio um apóstolo e disse, ó, ainda não deu 9 horas, não deu a hora de beber. Né? Então falar em línguas não é falar essa macumbaria que é dita dentro das igrejas. Falar em línguas é o quê? Você fala no português brasileiro, e um americano, e um angolano, e um canadense, e um chinês conseguem entender perfeitamente o que você fala. E era assim no passado, antes da queda da Babilônia. Então o que acontece? O falar em línguas é o quê? Você fala no seu idioma e o Espírito Santo ele se encarrega que a outra pessoa entenda. Porque o entendimento vem do coração, não das palavras. Então por isso que falar em línguas não é línguas estranhas. Quando você ouve alguém falar línguas estranhas, você não sabe o que a pessoa está falando. Pode parecer bonito, mas é uma baita de uma maldição. Primeiro, que não tem entendimento. Segundo, se a história de língua dos anjos ou línguas estranhas nunca esteve na Bíblia, não existe nenhum embasamento teórico ou científico bíblico, nada que afirme isso, nada que dê fundamento nisso, apenas que você falava no seu idioma e as pessoas entendiam no idioma delas, tá? Então, assim, dizia o antigo profeta, né, Isaías, meu povo padece por falta de entendimento, tá? Então, olha só. E aí fica nessa história maluca aí. Todos aqueles que estão presentes dentro dessa denominação estão condenados ao inferno. Por quê? Porque eles trocaram Jesus Cristo, que é o patriarca, por um homem. Meu irmão, imagina você depender da sua salvação de um cara como esse. Imagina no dia do juízo final, a pessoa que irá interceder por você seja esse cara aí. Primeiro, esse cara não vai interceder por você, porque nem esse cara se salva. Nem esse cara se salva. Então, a única pessoa, e inclusive a Bíblia assim nos ensina, só existe um mediador da palavra, Cristo. Então, o único ser que vai estar com você no dia do juízo final é Jesus. Este é o seu Pai, é o seu Deus e é o seu patriarca, ele é o seu professor acima de tudo. Não atribua essa função tão importante na mão de um qualquer. Não faça isso, campeão. Não faça isso, não troque o azeite por vinagre. Pelo amor de Deus, né? Então, as pessoas não entendem isso. Aí, para continuar a história... Olhe pra mim e escute o que eu vou dizer. Eu tô entendendo, meu bom mestre. Ó, o pessoal dando as mãos, né? Parece bonitinho. Você sabe o porquê se dá as mãos, né, na igreja evangélica, nessas presbiterianas? Acontece o seguinte, o corpo humano ele tem um campo eletromagnético, tá? E o campo eletromagnético do nosso corpo, 92% vem do coração, 8% vem do cérebro. Então, as nossas emoções, elas produzem, emanam uma frequência muito maior. Por exemplo, se a gente estiver ansioso e estiver numa fila de ônibus e a gente estiver ansioso, batendo o pé, tremendo as mãos, a pessoa da frente ficará assim ansiosa. Se você estiver num carro com a tua esposa e a sua esposa estiver estressada, em menos de 5 minutos você assim estará estressado também. Porque o coração ele emana o sentimento através de frequências e vibrações. E isso sintoniza com o nosso corpo. E aí o que acaba acontecendo? Se você está. Por exemplo, se eu bocejar, eu estou dentro de uma sala de aula. Aí eu venho e faço assim. Se eu fizer isso, as pessoas que vão estar dentro da sala de aula, num raio de 6 metros, elas vão querer bocejar e elas vão entender que é hora de dormir. Porque eu soltei esse chamado. Eu trouxe essa leitura para eles.
Se eu chegar numa sala de aula e começar a brigar, a estressar com uma pessoa, todo mundo vai ficar estressado. Se eu começar a agitar a sala, todo mundo vai ficar agitado. Porque nós somos frequências e vibrações. Então o que acontece? Para garantir, dentro de uma igreja evangélica, para garantir que as pessoas não entendam nada do que é falado, para garantir que as pessoas permaneçam na profunda ignorância, elas ficam próximas umas das outras para equilibrar a frequência. E aí, que frequência que é essa equilibrada? Frequência de ex-traficante, ex-mulher rodada, frequência de noiado, frequência de quem pecou até o talo e quer se limpar. Então, a pior escolha das pessoas está ali dentro. E aí, aquela frequência de pessoas que são verdadeiros hipócritas, que abandonaram a Jesus para seguir a homens, porque essas são as pessoas que abandonaram o Salvador para seguir a homens, estão vibrando numa frequência horrível. E aí você que está com seu brilho, você que está realmente assim, numa frequência emanando luz, você vai segurar a mão das outras pessoas. Todo aquele campo magnético imundo, moribundo, cheio de doenças, estresse, cheio de problemas psíquicos, vai passar por você. Isso vai gerar uma sensação de tristeza, uma sensação de choro, uma sensação de impotência, e você vai acreditar que aquele pastor está falando a verdade. Porque a inteligência coletiva das pessoas é pior do que um alface. O brasileiro, já publiquei esse artigo. A inteligência de um brasileiro é mais burro, o brasileiro é mais burro, mais retardado do que uma pessoa que tem síndrome de Down e nasceu na Inglaterra. Sem brincadeira. Então, isso vai sintonizar com você e você vai permanecer nessa profunda ignorância. Lembra que a sua avó dizia antes sozinho do que mal acompanhado? Porque essas influências e frequências vão destruir a sua vida. E você não percebe. Por que, que o indiano ele não cumprimenta com aperto de mão? Por que, que o canadense mantém distância? Por que, que o Islã, o povo do Islã mantém distância? Por que, que o chinês ele mantém distância? Por que, que toda a cultura do oriental ela mantém distância? Ela não se aproxima das pessoas. Só o brasileiro que se aproxima. Porque você está lá de bem com a vida. Seu campo eletromagnético está numa frequência de 432 Hz, uma frequência saudável. Você é uma pessoa que não tem problema nenhum. Aí você vai dar a sua mão direita, num sentido pejorativo de patriarcado, passando as suas bênçãos para qualquer noia. E aí você está entregando sua saúde, porque o campo magnético, o que ele vai fazer? O positivo, ele é atraído pelo negativo, e o negativo é atraído pelo positivo. O que vai acabar acontecendo? Você, com a sua energia boa, vai passar para o cara que está ruim, o cara que está ruim vai ficar feliz, e você vai sugar toda aquela podridão para si. Por isso você não deve sair cumprimentando todo mundo na rua. Você não deve ficar encostando nas pessoas. Por que você, quando vai no supermercado, você cansa? Às vezes, você está na sua casa, você trabalha o dia inteiro, você não cansa em nada. Você vai lá com certa cortina, com certa geladeira, não sei o quê, você está de boa. Cara, eu tô 220. Aí você vai no supermercado, quando você volta assim, ai, eu tenho que dormir. Ou quando você vai no centro de uma cidade, você tá super de boa. Você vai no centro da cidade, você volta assim, eu preciso de um banho, preciso dormir. Porque toda a sua energia foi sugada. Então, isso de dar as mãos, de ficar próximo na igreja, é para garantir a sua ignorância. Para que você não desperte lá dentro. Para garantir que você continue ignorante, né, sendo refém desse lugar. E claro que a condenação vos aguarda. É simples assim. Eu tô entendendo. E aí vem essas frases meio termo, né? Eu tô entendendo, eu tô entendendo, eu tô sentindo, o Espírito Santo está conversando comigo, o dom que Deus me deu está clamando. Ou seja, é uma leitura fria. Qualquer policial de meia tigela sabe que os bandidos usam leitura fria para convencer as suas vítimas. Por exemplo, vou dar um exemplo para você.
Você pergunta pra pessoa, não, que signo que você é? É uma besteira signo, né? Aí a mulher fala assim, eu sou de peixes. Aí o cara vem e fala assim, eu sou de aquário. Aquário combina com peixe. Aí o povo, ele é meu ídolo, ele nasceu para viver comigo, né? Qual é a sua cor favorita? Minha cor favorita é verde. Eu também adoro verde. Ou seja, ele está cantando o que as pessoas querem ouvir. Então o cara não está entendendo nada. Se o cara tivesse entendimento, não estaria no templo de pedra. Assim diz o profeta: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu estou entendendo. Mano, é uma lavagem cerebral. Eu falo, quem está dentro desses lugares, quem está dentro desses lugares, o que se entende é o seguinte: a pessoa merece esses lugares. Ela ela merece o que tem. É simples assim. Ninguém vai para um lugar que não merece. O Criador é perfeito em sua plenitude, em sua essência. Se o cara está dentro de um templo desse, é porque a pessoa merece essa podridão. Merece, né? Aí ele vai começar a fazer adivinhação aqui, ó. Ele vai começar a fazer adivinhação, ó. Eu não vou falar isso aqui mais do que uma vez, eu quero falar só uma vez. Existe alguém aqui no nosso mundo, Existe alguém no nosso mundo, ou alguém ligado a essa pessoa por nome de Carla ou alguém ligado a essa pessoa por nome de Carla, Cristina? Carla Cristina, ou seja, o cara está praticando adivinhação. O cara está praticando adivinhação. E aí, meu irmão, olha o que diz aqui não, quantos versículos de adivinhação, né? Por isso, vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhação. Livrarei o meu povo da mão de vocês. Não, olha só para você ver, né? Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. Hoje, o cara que pratica adivinhação está dentro de um templo evangélico. O povo batendo palma. Parabéns. Parabéns. Vocês têm exatamente o Senhor que vocês merecem. Exatamente. Não é Jesus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É muito simples. Ó. Todavia, deixa eu voltar aqui. Ó. Todavia, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o meu trono, a estrada eu estrado e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécime de casa poderei me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde será o meu lugar de repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas essas coisas? Então diz aí o profeta, ó. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Se Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, quem está dentro dessa casa? Porque Deus é que não está. Adivinha quem? Parabéns, parabéns. Agora você está compreendendo. Porque é muito bem direto. Aí o que acontece aqui? Ele vai começar a praticar adivinhação. Eu não vou render esse assunto, né? Ele vai começar a praticar adivinhação. E ele vai chegar à conclusão que ele errou tudo. Ele começou a dar uma de Mister M. Lembra do Fantástico Rede Globo? Tinha um mágico que fazia as suas peripécias. Né? Tinha até um mágico que passava na Rede Globo, um tal de Chris Rock, uma coisa assim, que o cara lia a mente das pessoas. Pois é, esse cara tentou ler a mente das pessoas, errou tudo. Errou tudo. E, moral da história, ele culpa a Deus. Né? É essa a moral da história. Ele diz que quem está errado é Deus. Jesus. Mas ela nem aqui tá. Olha só, veja bem. Eu entendi a mensagem, Jesus. Eu entendi a mensagem de Jesus, mas ela nem aqui tá. Primeira coisa, Jesus não falou com ele, óbvio, tá? Não habita, todavia o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, né? E a primeira coisa que esse, por isso que dizia o próprio Criador, raça de víboras, bonitos por fora e podres por dentro, são como sepulcros caiados. Outra coisa, não entram no céu e não deixam as pessoas à sua volta entrar. Mas ela nem aqui tá. Hã? Questionando a autoridade do Criador. Olha para você ver, dando a entender que Jesus Cristo está errado.
Não, é um nível de blasfêmia, sério. Sério, sério, se perguntasse para alguém que é de uma religião como Umbanda, Candomblé, a satanista, eu acho que ninguém nunca blasfemou tanto como um cara numa única pregação evangélica. Quem é aquele que vai blasfemar contra o Criador? Não, não vai. É o mal o cara faz, velho. Eu estou entendendo. Bendito seja o teu nome. E o povo glória, meu irmão, é isso aí. O povo, o povo merece o que tem. O povo merece. As pessoas falam pra mim assim, ai, eu saí da igreja, o meu pastor só me amaldiçoa. É claro que só te amaldiçoa. É uma facção criminosa. Você entra na igreja, o cara fica lá, a sua vida vai mudar, Deus vai te abençoar, e não sei o quê. E aí fica só nessa, só boas novas, versículos para ser feliz. Quando você descobre a farsa das igrejas, porque assim, vou ser bem honesto, entre uma palestra do Herbalife, né, entre uma palestra de uma pirâmide e de uma igreja, é a mesma coisa. A única diferença é que um usa o nome de Deus, a outra não. Então, quando você está lá dentro, você é querido. Quando você sai para fora, você é odiado. Ah, mas fulano se perdeu. Ah, mas fulano não tem jeito, ele é um desigrejado. E desigrejado não entra no céu. Ou seja, usam de terror psicológico para fazer com que as pessoas voltem para esses templos moribundos. Esses templos que estão carregados de demônios. Essas entidades demoníacas já estão aí dentro pregando. Então toma muito cuidado onde você pisa. A vida não é um jogo de computador que quando você morre ela dá respawn. Você não tem uma segunda chance. Se você desperdiçar a sua chance entregando a sua salvação na mão de uns caras como esse e deixando de lado o Criador, em vez de você ler a Bíblia, você está confiando na pregação de um cara como esse, irmão, você tem que se ferrar mesmo. Tem que se ferrar mesmo. Agora, eu só fico pé da vida porque eu não sou pastor, não sou de nada de denominação religiosa. Eu sou patriarca. Antes de eu pregar na rua, eu prego para minha família. Se eu não for capaz de salvar a minha família, como eu vou ser capaz de salvar o mundo? Lembra daquele cantor chamado Lil Nas X? Pois é, o pai dele, cara, o pai dele é pastor. Aí, do que adianta você ser pastor e o seu filho se perder no mundo? Você não cumpriu com o mandamento que o Criador lhe deu. Então, antes de você pregar na rua, primeira coisa, pregue para si mesmo, mude a si mesmo. Depois que você mudar a si mesmo, mude a sua família, mude a sua esposa, mude os seus filhos. Se você não consegue garantir a sua salvação, como você quer garantir a salvação de outras pessoas? Se você não é capaz de garantir a salvação dos seus filhos, da tua esposa, como você quer garantir a salvação de outras pessoas? Quantos pastores que são divorciados? Se o cara não consegue administrar o próprio casamento, como é que ele vai administrar a salvação para outras pessoas? Quantos pastores que o filho não conversa com o pai? Ou o pai se perdeu, o pai não, o filho se perdeu, o filho mudou de lado, virou mulher. E se o cara, a vida do cara é um inferno e ele quer ensinar a salvação, tá tudo errado. Primeira coisa, assim diz o profeta, você tem que botar sua casa em ordem, Eclesiastes. Se você não é capaz de alcançar a salvação, como é que você quer ensinar a salvação para outras pessoas? Aí tu olha a vida desses caras, é sempre assim, traição, divórcio, o filho não conversa com o pai, a filha não conversa com o pai, se perdeu e não sei o quê, o pastor tá comendo as novinhas. Aí eu falo para você uma coisa, meu irmão, se você não consegue garantir a si mesmo, como vai garantir a condição para o próximo? Por isso Jesus Cristo mesmo disse. E aqui eu não quero convencer ninguém. Eu não quero convencer ninguém. O próprio Messias disse o seguinte: as minhas ovelhas, elas ouvem o meu chamado e elas vêm ao meu nome. Eu vou colocar esse versículo aqui só para a gente poder finalizar. Olha só. Vamos pegar aqui, tá? Olha só. As minhas ovelhas ouvem o meu chamado. Só para você poder entender, tá?
As minhas ovelhas ouvem o meu chamado e elas vêm em meu nome, porque elas reconhecem a minha voz. O ladrão, ele não vem senão para bagunçar, roubar e causar destruição. O ladrão, ele não passa pela porta, mas ele pula a cerca. Eu, todavia, dou a minha vida pelas ovelhas, e elas assim me conhecem, tá? Então aqui, minha internet está ruinzinha, peço perdão, moro no meio do mato, né? Mas basicamente é isso. Isso é o que o Criador fala. É isso que o Criador fala, tá? As minhas ovelhas ouvem o meu chamado. Deixa eu pegar aqui só para você poder entender. E a gente finaliza essa aula daqui, né? Agora, eu não sou pastor. Eu sou patriarca. Eu sou um patriarca. Eu sigo as recomendações bíblicas para mim e para minha família. Eu encaminho a minha família na salvação. É isso que eu faço. Eu não me preocupo com os outros da rua. Não me preocupo, eu me preocupo com a minha família. Né? Depois da minha família vem os outros da rua. É simples assim. Né? E é isso que eu faço. Agora, eu estou ensinando aqui para vocês, por quê? Porque eu garanto essa informação para minha família. Olha bem o que se dizia aqui, ó. Olha só. João capítulo 10, versículo 27 a 29, ó. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu conheço-as, e elas seguem-me. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que essas ovelhas são as ovelhas desse cara aqui? Né? Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. Olha quão forte é isso. Ninguém as arranca de mim, porque o Criador, aqui quando se fala meu pai, é um estatuto, tá? Porque o Criador é quem me deu, né? Deus é quem me deu. E sendo ele mais poderoso do que ninguém, né? Você acha que Deus é mais forte ou mais fraco que esse cara aqui? Pensa um pouco, né? Ninguém as pode roubar. Ou seja, por que que eu não me preocupo com as pessoas que estão dentro de templos religiosos? Por que que eu não me preocupo, eu não dou o mínimo de preocupação com as pessoas que estão dentro de templo religioso? Vou te falar o porquê. Porque elas não são as ovelhas de Deus. Se elas fossem das ovelhas de Deus, elas ouviriam a Deus, o Criador dos céus e da terra, mas elas não ouvem. Elas ouvem um outro pastor, né? E como dizia o antigo profeta, a ninguém vos chamei de guia, pois um só é o vosso guia, a saber, Cristo. Então as pessoas elas perderam, elas são incircuncisas de coração, né? Eu não, quem muda é o Espírito Santo. Eu não quero mudar as pessoas. Eu só tô alertando aqui para você que é meu acompanhante aqui na internet, entender que nem tudo que reluz é ouro. Muitas vezes você vai pisar numa igreja buscando melhorar a sua vida espiritual e você vai estar piorando e condenando a si mesmo à perdição. Porque o espírito, ele sai daquele corpo e não encontrando outro lugar, ele volta com mais 7 e torna o estado daquela pessoa pior do que o anterior. Então, campeão, você tem que buscar é Deus. É de graça. Clamar a Deus, conversar com Deus é de graça. Você não precisa de um ser humano para interceder por você. Na verdade, ninguém vai poder interceder por você. Nem eu, nem ninguém. É somente você e o Criador. Então, muda a sua atitude. Porque se você continuar seguindo esses caras, infelizmente, você perecerá em meio à salvação, né? Se você quer alcançar a salvação, não dependa de homens. Dependa apenas e profundamente de Jesus, do nosso Criador. É assim que eu faço com a minha vida, é assim que eu toco a minha vida. Ah, por que você não abre uma igreja, Humberto? Você vai ser famoso, não sei o quê. Meu irmão, primeira coisa, eu tenho que garantir a salvação da minha família como patriarca. Eu não vou desperdiçar as minhas horas sagradas da minha vida ensinando a outras pessoas. O Criador me deu uma função. Olha, como patriarca, é o seu dever garantir que a sua família não se perca, que a sua filha não desvie, que o seu filho não desvie, que o seu casamento esteja correto, que você não perca o seu casamento. É a minha função. Então, eu gerencio isso de forma patriarcal. É isso que eu faço. E está andando muito bem. Muito bem. Porque eu sigo a recomendação do Criador. O meu casamento, ele é bíblico. Os meus filhos são educados biblicamente. A minha vida, ela é educada biblicamente. Sou perfeito? Não, sou pecador. Sou uma pessoa imunda. Mas comparado com esses caras aí, meu irmão, é água do vinho. Então, basicamente, o que eu estou tentando te dizer aqui é que antes de eu querer mudar o mundo, eu organizo a minha família.
Para quê? Para que os meus filhos não se afastem de mim, para que a minha esposa não queira se afastar de mim. Então eu sempre estou fazendo de maneira que o meu casamento esteja ok, a minha criação dos filhos esteja ok, a saúde dos meus filhos esteja ok, o ensinamento evangélico dos meus filhos esteja ok. A prioridade é a minha família. Depois da minha família, eu posso pensar em outra pessoa. Por isso que eu não prego o evangelho, cara. Porque eu foco na minha família. Eu sou patriarca. É diferente de pastor. O patriarca, ele dá a sua vida pela sua prole. E é isso que eu faço. Agora, quem mandou ser patriarca é o Criador. Isso está na nova aliança, inclusive. Não penseis que vinha abolir a lei. Eu não vim abolir a lei, eu vim para que viesse a ser cumprida. Não é a lei mosaica, mas a lei de Deus. Então o patriarcado ele existe. Fica a dica para cada um de vocês a loucura que as pessoas fazem. Né? Eu cansei de ver isso. Pastor pregar na igreja e os filhos todos desviados. A família, a casa um inferno. Irmão, para que eu vou ouvir conselho de alguém cuja vida é um inferno? Não faz sentido. Não faz sentido. Então fica a dica para cada um de vocês aí, né? Antes de você querer ajudar o próximo, limpe a sua casa. Antes de você querer fazer caridade para as pessoas da rua, ajude os seus parentes. É simples assim. É simples assim. As pessoas elas não leem a Bíblia. Porque se de fato tivessem lido a Bíblia, não faziam ou não cometeriam o que elas fazem. Bom, essa é a ideia, esse é o entendimento que eu tenho bíblico. Tá? Espero que a aula de hoje, né, ela possa agregar valor à sua vida. Ainda que eu não seja pastor, o propósito do vídeo de hoje era ensiná-lo que é muito melhor você ser patriarca. Eu aconselho você, como homem, a ser patriarca. Esquecer missionário, esquecer profeta, profeta não, pastor, eles se dizem profeta, né? Pastor, esquecer essa loucura e seguir o que Deus quer para minha vida. Quais foram os mandamentos que Jesus Cristo deu para minha vida? Os mandamentos são esses: honra teu pai e tua mãe, não roubarás, não assinarás. Né? A mulher tem que ser preservada, ela não pode sair rodando, quicando em tudo que é mola pneumática. Né? O casamento é sagrado, você tem que fazer de tal maneira que você não rompa o seu casamento. Ensine a tua esposa o caminho da salvação. Busque você a salvação no Criador. Então você tem um caminho árduo. Se você não fizer esse caminho, sua vida vai ser destruída. E aí eu falo, é melhor você organizar a sua vida do que tentar. É igual essas feministas, essas mães de gatos. Elas têm uma vida infernal, deram tudo errado na vida dessas mulheres, deu tudo errado, nenhum homem quer comer aquele bagaço fedorento, e aí basicamente elas destruíram toda a vida delas. É irreversível, porque a vida não tem um botão de reset. E elas querem mandar, e elas querem falar que quem é o melhor presidente é um ladrão, e elas querem mandar, meu irmão. Elas querem um príncipe encantado, entendeu? Ou seja, as pessoas elas querem mandar, querem ensinar sem ter conhecimento. É o país da hipocrisia. Infelizmente o mundo é assim, né? Então fica aí a dica para cada um de vocês. Busque o patriarcado. Se você quer alcançar a salvação, quer ir de encontro a Deus, a Jesus Cristo, busque o patriarcado, abandone a doutrina dos homens. Não estou te dizendo para abandonar a doutrina de Deus, é para abandonar a doutrina dos homens. Abandone os homens. Maldito é o homem que confia no próprio homem, assim diz o profeta. Né? Você tem a Bíblia, leia a Bíblia, seja patriarca. A salvação da sua família diz respeito a você. Não entregue isso na mão de outras pessoas. Bom, eu espero que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida. Assim eu espero.